treinamento. Para quem não me conhece, meu nome é Michele Sena, eu sou gestora aqui da empresa Life Saúde, dando continuidade ao processo de educação continuada. Nós, praticamente todos os meses, nós temos treinamentos voltados para a equipe multi, para fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia, né? A ideia é que os treinamentos possam atingir maior número de pessoas, tanto familiares, é um treinamento livre, e depois esse treinamento ele fica lá à disposição para acesso na plataforma do YouTube da Life Saúde. É, então, Ellen, por favor, hoje a gente dando continuidade, o treinamento é com a Ellen. A Ellen é a nossa RT aqui já há um bom tempo, sempre muito querida em poder sempre compartilhar os conhecimentos dela, né? A experiência dela. O treinamento de hoje é terapia ocupacional da avaliação à prática clínica. A ideia realmente é para a gente bater um papo, conversar um pouquinho como é feita essa avaliação em domicílio, até chegar propriamente dito no atendimento, né, apresentar algumas ferramentas, algumas possibilidades que a gente possa realmente ter uma troca de experiência realmente a nível de que possa enriquecer, né, o nosso atendimento em domicílio a nível multidisciplinar. Aí ele tem experiência em atendimento domiciliar, tem experiência em atendimento em clínica. Ellen, por favor, fica à vontade, tá? Só para um adendo, eu deixei aqui no link da lista de presença no chat para todo mundo que estiver participando preencher, porque o envio do certificado e do material é enviado posteriormente através dessa lista de presença, tá bom? Obrigada, Ellen. Por favor, fique à vontade. Bom, gente, prazer, né? Eu sou a Ellen, terapeuta ocupacional, trabalho na Life há algum tempo já, e é muito importante a gente estar fazendo esse tipo de treinamento, né? Não sei se tem algum TO aqui também participando, mas se tiver, pode ficar à vontade e colaborar, né? Falar um pouquinho de como é o processo de avaliação em domicílio e a gente vai bater esse papinho e trocar experiências, na verdade, né? Ah, sim, a ideia é isso, né? Que a gente possa trocar informação. Você com a sua experiência, às vezes tem profissionais, como é aberto, às vezes não é só fisioterapeuta, mas para conhecer também e desenvolver um bom trabalho dentro da assistência domiciliar. Michele, você vai passar os slides? Você consegue passar ou não, Ellen? Porque ver o que Se fica. você conseguir passar, pode passar. Eu não sei como que faz aqui. Era só um pouquinho. Deixa eu salvar aqui na minha, porque eu pensei que você ia passar. Peraí, vou pegar aqui. Como que coloca aqui? Peraí. É melhor você passar, você já está com prática nisso. Não, nada. Só você vir embaixo aqui, compartilhar aqui, ó. Aí você vem compartilhar e vem na janela, na tela que você abriu o arquivo. Você tá no notebook, não tá? Não, estou no celular. Ah, é por isso. Espera só um pouquinho, então. Peraí, deixa eu abrir no meu aqui. Só um minutinho. Abrir o material. Agora não abre o material, tá vendo? Sempre assim. Internet. Enquanto isso, se alguém quiser falar um pouquinho, quem tá aí junto com a gente, se tem fisioterapeuta, terapeuta ocupacional. Ah, abriu agora. Peraí, um pouquinho. Agora aqui. Acho que é a internet mesmo. Deixa eu colocar aqui. Tô admitindo as pessoas, até porque teve um pequeno atraso, então, ó, o Thiago acabou de entrar, deixa eu ver se a gente consegue. Ver se aparece, porque quando eu compartilho eu não consigo mais ver as pessoas. Tá aparecendo, ou Ellen? Tá aparecendo? Tá aparecendo, só que tá aparecendo o principal na frente, tá aparecendo os outros do lado. Acho que você tem que colocar em tela cheia. É. Vê se agora deu. Não mudou. Não mudou? Peraí.
Deixa eu interromper, porque eu tinha feito aqui, ó, ele tá aberto já. Vê se mudou, Ellen. Não, tá do mesmo jeito, tá aparecendo, mas assim, dá pra ir passando também. Ai, meu Deus. Peraí. Tem que dar um jeito aqui. Ele tá na tela, né, ó. Só que tá aparecendo ele no meio, o principal, e tá aparecendo toda a tela, sabe, do seu computador. Deixa eu ver aqui. Se Agora vai. você Acho que agora vai. Não deu? Pera, hein? tá ao mesmo jeito, mas acho que dá para passar assim mesmo, Tá. Michele. Então vamos lá, vamos começar. Então vamos lá, né? O que a gente vai falar um pouquinho aqui de qual é a importância da avaliação no ambiente domiciliar, né? Particularmente, acho assim, de suma importância a avaliação, seja ela, né, em qualquer área, na fisioterapia, na terapia ocupacional, porque a gente precisa, né, tanto para elaborar o plano terapêutico quanto para mensurar a evolução desse paciente, né? Então, as avaliações são para compreender as necessidades do indivíduo e do ambiente. Importância de um olhar holístico e individualizado. A terapia ocupacional domiciliar possibilita a avaliação e a intervenção em um ambiente residencial, promovendo a autonomia do paciente e adaptando os espaços às suas necessidades. E o que eu acho legal assim a gente falar é que no ambiente domiciliar você consegue ter o olhar para dia a dia daquele paciente, né? Você consegue identificar ali as necessidades que ele tem reais, né? E quais os recursos também ele tem ali no ambiente domiciliar dele, né? Então, não é só avaliar a função, avaliar a parte motora, cognitiva. Você tem a, a vantagem de conseguir avaliar esse paciente no ambiente dele, né? E avaliar esse ambiente, o que precisa ser modificado, se existem quais alterações precisam ser feitas, e avaliar quanto esse paciente está funcional dentro desse ambiente, né? Isso é uma grande vantagem que a gente tem no ambiente domiciliar comparando a um ambiente clínico, que aí a gente não tem essa visão real, né, do paciente ali nas funções do dia a dia. Pode mudar? Pode mudar. Então, os objetivos das avaliações: identificar barreiras e facilitadores no ambiente domiciliar, avaliar a funcionalidade e independência do indivíduo, propor adaptações e estratégias para otimizar o desempenho ocupacional, planejar intervenções baseadas em evidências. Foi, né, isso que eu falei agora. Você vai, no ambiente domiciliar dele, você vai identificar o que está ajudando, o que está
dificultando que ele seja mais independente, que ele tenha, né, mais funcionalidade dentro do ambiente familiar. E você vai avaliar a funcionalidade dele e a independência no contexto real dele, né? No contexto diário do paciente. E aí, através da avaliação, que você vai conseguir propor seus objetivos, vai conseguir propor adaptações, e planejar ali a intervenção dentro daquele ambiente, né? Que vai ser, que é o mais importante para o paciente que está numa reabilitação domiciliar, né? Se alguém quiser colaborar, falar alguma coisinha, pode ficar à vontade, gente, daí da prática de vocês. As principais avaliações utilizadas. Não sei se vocês conhecem a COPM, é uma avaliação muito utilizada. A gente, pelo menos na terapia ocupacional, a gente utiliza muito, principalmente com pacientes adultos, né? Então, é uma avaliação centrada no paciente que mede a percepção da própria ocupação e desempenho funcional em atividades significativas. O objetivo é identificar problemas ocupacionais percebidos pelo paciente e medir a sua evolução ao longo do tempo. E as áreas avaliadas são autocuidado, então as atividades pessoais, como alimentação, higiene, vestir-se, a produtividade, né, o trabalho, escola, participação social e o lazer, atividades recreativas e hobbies. Nessa avaliação, o paciente ele vai dando notas de importância. Então, ele dá uma nota, qual a importância essas atividades têm para ele, qual nota ele dá para o desempenho dele dentro dessas atividades, né? E aí tem lá a avaliação, né? A primeira avaliação, e depois tem as reavaliações para você ir medindo quanto tá esse paciente está satisfeito com o desempenho dele dentro dessas atividades. E aí ele vai propor no final, ele propõe alguns objetivos, né? O próprio paciente ele propõe os objetivos e coloca as notas ali, ele classifica, né, esses objetivos com a importância que tem esses objetivos para ele. E aí fica muito melhor, fácil de visualizar, né, qual era o desempenho dele inicial, qual era a satisfação dele dentro daquela atividade inicialmente, e na reavaliação você consegue ver qual é a satisfação dele naquele outro momento, né? Então você consegue ver se houve uma evolução, se o paciente ele está se sentindo mais satisfeito, se ele está se sentindo mais é, ele está se sentindo com uma performance melhor, né, dentro daqueles objetivos que ele mesmo propôs inicialmente. Essa avaliação, ela pode ser utilizada para qualquer paciente ou tem alguma restrição? Por exemplo, paciente com cognitivo preservado, paciente, como que, assim, é para qualquer paciente ou não? Ela é para qualquer paciente, só que, por exemplo, se o paciente ele não tem uma capacidade para responder, né, quem responde é o cuidador. Então, ela tanto focada ali nas respostas do paciente, classificar as atividades dele, quanto pode ser feita com o cuidador, e o cuidador fazer essa classificação, ser baseada mais no olhar do cuidador, pode ser também. Ah, tá. Então, não propriamente dito o paciente, né? Se ele não tiver um grau de compreensão, de entendimento. Se for um paciente com mais dificuldade, né, para ter essa percepção, pode ser a percepção do cuidador também. E é algo muito simples de ser aplicado, né, Ellen? Assim, não precisa de. É um instrumento simples, né, para ser utilizado. Sim, ela não tem não tem nenhuma ferramenta para ser utilizada, né? Ela é um questionário mesmo que você vai perguntando e o paciente ou o cuidador, ele vai respondendo e classificando ali qual a importância, se existe uma dificuldade dentro daquela área ou não.
é muito bacana, assim, eu costumo Tudo utilizar... bem? Consegue falar? Oi? Oi, Ellen, você está escutando? Pode falar. Tô escutando. É que acho que alguém falou alguma coisa? Ah, não, pode continuar. Eu costumo utilizar a COPM mais com pacientes adultos, né, que tem essa percepção do próprio, que tem essa autonomia, né, do próprio cuidado, assim, acho que ela é bem assertiva, assim, para isso. E é um ótimo instrumento também para reavaliação, né, para você ir acompanhando o desenvolvimento do paciente no longo do tempo. E ela é excelente para o ambiente domiciliar, porque não precisa de nenhuma ferramenta, né, específica, não precisa ter um material específico, né? É mais com o cuidador ou com o paciente mesmo, que eles que vão falando, né? Eles que vão respondendo isso. Isso facilita bastante, né, dentro do domicílio, visto que às vezes faltam alguns tipos de recursos, né? É Algum ótimo. dispositivo, né? Pode passar? Pode? Você vai falar, pode passar? Vê se foi. Foi. Uma avaliação, acho que é importante, né? A avaliação do ambiente também. Essa avaliação, a HomeFast é uma ferramenta de triagem utilizada para avaliar riscos ambientais de quedas em domicílios de idosos. Então, o objetivo é identificar fatores de risco no ambiente doméstico que possam contribuir para quedas e acidentes. O público-alvo são idosos que vivem em casa ou ambientes comunitários. As áreas avaliadas: iluminação inadequada, presença de tapetes soltos ou móveis obstrutivos, escalas sem corrimão ou desníveis inseguros, falta de barras de apoio no banheiro, condições do piso e organização do espaço. Então, é uma ferramenta para avaliar o ambiente, né? Se esse ambiente ele está propício para aquela pessoa, você vai avaliar, obviamente, também a pessoa, né? Quanto essa pessoa oferece ali de risco para ela dentro daquele ambiente e vai avaliar se há necessidade de fazer alguma adaptação no ambiente para evitar os riscos de queda, né, que são tão comuns aí na população idosa. E essa home fast, o score é como, o Ellen? Como que ela é? É uma triagem que nem tem uma numeração? Como que é isso? Ô, Michele, eu não tenho muita familiaridade com ela, essa ideia, assim, mas essa mesmo eu não conheço, nunca apliquei ela, assim. Só conheço de ler, assim, sobre, né? Se Uhum. alguém tiver que conhece melhor ela e quiser dar uma explanada, mas pelo que eu entendi, é um questionário também, né? Que vai. Também. A maioria vai dando um score, e aí, mediante um score final, né, vai vendo o risco do ambiente, se tem tapete, essas coisas nesse sentido. Alguma alteração ou não, né? Entendi. Pode passar. Avaliação cognitiva. Tem algumas, né? Algumas avaliações cognitivas. Eu geralmente costumo usar bastante o Mini Mental. Essa avaliação aqui, ela é parecida com o Mini Mental, né? Até fala aqui que ela é um pouco mais sensível do que o Mini Mental, que é o mini exame do estado mental, né? Então, que avalia todas as funções cognitivas. Ela é um pouco ainda mais sensível, né? E ela vai avaliar as funções cognitivas e vai auxiliar no diagnóstico de doenças demenciais, né? Então, é uma ferramenta de auxílio e de rastreio também, né? Ah, tá. É um instrumento de rastreio cognitivo amplamente utilizada para avaliar déficits
cognitivos leves, especialmente em condições como demência, doença de Alzheimer, comprometimento cognitivo leve, identificar déficits cognitivos leves que podem não ser detectados por outros testes, como o Mini-Mental, né, que é o mini exame do estado mental. Avaliar funções cognitivas essenciais, incluindo memória, atenção, funções executivas e linguagem. Auxiliar no diagnóstico precoce de doenças neurodegenerativas e monitorar a progressão do comprometimento cognitivo ao longo do tempo. Então, ela é bem parecida com o Mini Mental, que avalia essas funções cognitivas, de linguagem, memória, orientação espacial, orientação temporal, só que ela ainda é um pouco mais sensível, né? Ali a pessoa, quando está iniciando um processo de demência, de declínio cognitivo, ela consegue identificar um pouco melhor ainda, né? Do que o Mini Mental, que é bem conhecido e bem É isso que eu ia utilizado. falar, acho que o Minimento ele tem uma notoriedade maior, né, no meio tanto da terapia ocupacional e de outras especialidades também, né, Ellen? Eu ia até colocar ele aqui também, mas como aqui já fala dele, a gente falando, acho que dá para entender, né? Que é mais uma ferramenta, né? Então a gente tem o Mini Mental, que é bem utilizado, e tem essa avaliação a Moca também, que também pode ser utilizada com o mesmo objetivo aí, um pouco mais aprofundada, né? Tem diferença dessas escalas para adulto, criança, alguma que você recomenda que se use mais na pediatria, que você tem, né, um pouco mais de conhecimento, ou é melhor usar, tem alguma que fala, né, melhor no adulto ou melhor na pediatria, porque tem, né, a avaliação do dia a dia, a gente ia falar, ele responde melhor, a gente consegue, é mais sensível para na pediatria ou para os adultos, para esse teste de avaliação cognitiva. Essa, tanto o Mini Mental quanto o Moca, é para idosos, né? Para, eu vou falar, acho que deve estar nos próximos aqui, a avaliação para criança, eu gosto bastante do PED, Ah, tá. Então, essa daqui, o minimente são voltados para o adulto, então, para a população idosa. uso isso. Aí o PED, ele avalia toda a parte funcional, e ele pega bastante também a parte cognitiva, a função social, parte de sociabilidade, é mais completo, assim, para crianças. Hoje em Ele é dia, na muito. internet, a gente vê bastante, que nem até como você ilustrou na foto, tem bastante recursos nesse sentido de cards, né, que auxilia nesse processo da avaliação, né, para cores, números, né, similaridades de pares, né. Então, dá para também adaptar, às vezes, com o material que o profissional tem, né, Ellen? Se você tem uma base, né, da avaliação do que você precisa avaliar, você pode adaptar também, né? Não tem problema. É que o instrumento que ele já que ele verificado, né? Ele te dá eu Uma acho que ele te, referência, né, também, né? mas a avaliação, ela é contínua, né? Ela não é só através de um teste, né? Então a avaliação, ela tem que ser realmente contínua. Você vai avaliando, tem a sua avaliação também clínica, né? Não só através de testes, mas a avaliação clínica, ela é essencial, né? Ela é o olhar do terapeuta, né? O olhar que esse terapeuta, o que esse terapeuta tá verificando ali, ele está avaliando no contexto do paciente. Então, é tão importante a avaliação clínica e observacional, tanto quanto um teste de rastreio, um teste de mensurar, né, quantidade. Então, acho que se complementam, né? As avaliações não estruturadas quanto as avaliações estruturadas, elas se complementam. Eu acho que precisa ter sempre os dois olhares, né? Ter sempre a avaliação do profissional e, quando for possível, quando se fizer necessário,
os instrumentos que são validados, né? Acho que é bacana também. Pensando, como você falou, às vezes para você poder iniciar e ter um comparativo, né, dependendo da sua proposta terapêutica, né, 60 dias, 30 dias, para você ir avaliando esse paciente, mas é óbvio que a avaliação ela é diária, né, porque às vezes o paciente ele tem evolução, tem declínio, Um dia tá é, melhor, não tá tão bem, é assim. realmente. Vamos por aqui a próxima. Mudou. É o PED, né? O PED é para crianças de 0 a 6 anos, né? Então, é um instrumento muito utilizado. A gente usa bastante o PED e ele também é um questionário. E quem responde geralmente são os pais, né? Os pais ou os cuidadores. Então, é um instrumento padronizado, utilizado para avaliar a capacidade funcional e o desempenho da criança em atividades de vida diária. E as áreas avaliadas são as habilidades funcionais, então, que são, né, o desempenho da criança em autocuidado, mobilidade e função social. Então, dentro de autocuidado, vai avaliar como a criança, se a criança ela é independente para vestir roupa, tirar roupa, abrir fechos, fechar fechos, se alimentar sozinha, se ela é capaz de comer todas as texturas de comida, se ele utiliza talher. Então, ela é bem detalhada dentro das áreas de autocuidado, né, das atividades de vida diária. A parte de mobilidade também avalia como essa criança, como que é feita as transferências, né? Como que essa criança é transportada no carro, como que é a mobilidade dela dentro de casa, se ela é independente ou não. E a função social avalia a parte da sociabilidade, a compreensão das regras sociais, compreensão de ordens, né? Então, avalia bastante essa parte da linguagem, da compreensão, né? Da linguagem, no caso. Se essa criança compreende ordem, se essa criança ela sabe se expressar. Então, toda a parte que é ligada ali ao social, ela avalia dentro dessa parte aí de função social, né? E aí também avalia a assistência do cuidador, ela vai dar um score também, né? E o cuidador ele vai responder nesse questionário se qual é o tipo de assistência que ele dá, né? Então, qual o tipo de assistência que ele dá nas atividades de autocuidado do banho, por exemplo? Um suporte total? Um suporte parcial? E ele vai classificar isso. E aí, no final, a gente consegue ver se o cuidador ele está dando mais assistência do que o necessário, se aquela criança já tem capacidade para realizar certas atividades com mais independência, ou se ele está dentro se o cuidador está oferecendo o cuidado ali dentro do que a criança necessita, né? E as modificações do ambiente também. Então, se essa criança necessita de adaptações, né? Uso de adaptações, equipamentos para facilitar a participação nas atividades. Então, se existe alguma modificação, a gente vai, e se é necessário alguma modificação, a gente vai conseguir identificar nessa parte de modificação do ambiente. E o PED, ele é muito bom também, assim, para o ambiente domiciliar, porque ele também é um questionário, né? Também não precisa de nenhuma ferramenta específica. Ele, ele pode ser aplicado por qualquer profissional da reabilitação também. Então, ele vai avaliar essas áreas e a gente consegue ter um score no final que ele vai oferecer para a gente
uma linha ali de desenvolvimento dessa criança, né? Então, se existe algum atraso funcional dessa criança ou não. E aí a gente consegue descrever, né? Quando a gente faz um relatório, por exemplo, a gente consegue descrever exatamente quais são as áreas que estão com atraso funcional e quais são as habilidades a ser desenvolvidas. E aí a gente tem esses dados também, tanto para objetivo, né, para propor o objetivo, quanto para fazer as comparações, né, de evolução do paciente. É importante frisar que o uso de escalas, desses instrumentos, por ser algo, né, que é estudado, comparado, né, enfim, até para a gente fazer, às vezes, solicitação, né, de intensificação, de redução, é baseado, né, então, assim, com objetivos, né, então, aquele paciente que, de repente, já chegou, né, no objetivo esperado, então, você tem a aplicabilidade, isso que você falou, né, você consegue mensurar com esses scores, né, se o paciente teve uma evolução ou não, se já pode ter alta do atendimento em domicílio, se nesse momento ainda precisa, né? Até porque de repente não chegou no objetivo, mas para poder definir realmente o planejamento terapêutico para o paciente, né? E o PED, eu acho ele assim completo para a área da infância, né? Ele é muito bom. E ele dá dados muito objetivos, assim, então alcançou, a criança está ali naquele score, né? E ela precisa alcançar tais objetivos. Quando você reaplica o teste, você vai ver se a criança alcançou ou não e vai ver quais são os próximos, né? Porque aí ela vai aumentando o score, vai aumentando a, a que é requisitado dessa criança, né? E ele é muito bom porque ele não compara somente a criança com outras, com crianças, ele não faz uma comparação só pela idade, né? Ele tem o score, que é o score que compara, né? Agora eu esqueci o nome, score, o normativo, que é o score que compara com outras crianças da mesma idade, mas a gente usa o score contínuo, que compara a criança, o desenvolvimento da criança dela com ela mesma. Então, uma criança é capaz, por exemplo, né, de se trocar sozinha e não é capaz de escovar os dentes sozinha. Então, ele dá essa comparação, assim, então tem algumas coisas que estão em atraso, porque ele comparou a criança com ela mesma, né? O desenvolvimento dela com ela mesma, e não comparando com outras crianças, comparando a idade, né? Por exemplo, que é o caso de alguns outros testes que comparam a idade, né? É assim, se de repente a criança com 6 anos, ela tem que estar nessa faixa do desenvolvimento, né? Isso que você está querendo, né? É, Pontuar, né? E é interessante também até para o trabalho multidisciplinar, né? Pensando, porque querendo ou não, né, é um trabalho muito próximo junto com a fisioterapia, pensando na reabilitação motora principalmente, né? Porque o fisioterapeuta dentro do domicílio ele tem áreas de atuação, né? Não é somente a respiratória, né? E às vezes até para justamente ajuste de conduta, né? Um complementa o outro, né? Durante a terapia, na fisioterapia, já que o profissional da terapia ocupacional está trabalhando esse objetivo, é conversarem, né? E alinhar talvez para uma melhora da evolução do quadro do paciente como um todo, né? Ah, o físio está tentando andar. Tá, mas a TO está trabalhando movimentos mais finos, trabalhando mais a parte de coordenação e cognitivo, mas o que que isso pode, né, ajudar no processo de ambos, né? Então é legal porque isso também consegue direcionar esses objetivos, né, em comum, que é entre os profissionais que estão atendendo esse paciente, né? uma coisa que é muito comum assim a gente fazer na prática a gente dividir o PED. Muitas vezes a TO acaba aplicando a parte de habilidades funcionais, né, da parte de autocuidado ali, e a físio muitas vezes aplica a parte de mobilidade, que é essa parte da transferência, né? Então aí a gente consegue, dentro do mesmo instrumento, avaliar as duas áreas. É porque cada um tem um conhecimento mais amplo, né? E não que não possa, mas um acaba agregando o outro, né? Um complementa o outro, né? A gente acaba fazendo bastante isso. É, porque na prática realmente precisa, né? A gente tem que entender que o paciente é único, né?
o objetivo é que ele evolua, né, em todas as terapias, né? Talvez em uma ele vai ter um pouco mais de dificuldade, enfim, mas o objetivo ele é em comum, né? Por isso a importância de trabalhar realmente essa equipe toda em conjunto, realmente, né? É. A avaliação sensorial, né? O SPM tem uma a avaliação o SPM ele mede assim, né? Ele mensura como essa criança responde aos estímulos sensoriais, né? Então, é uma avaliação padronizada, utilizada para identificar dificuldades no processamento sensorial e seus impactos na funcionalidade da criança, em diferentes ambientes, como casa, escola e comunidade. Então, o SPM ele é bem utilizado para crianças que possuem alterações sensoriais, né? Então, também é um questionário que pode ser respondido pelos pais e cuidadores, e também tem o SPM Casa, né? E tem o Escola, que pode ser mandado para a escola para fazer a comparação de como essa criança responde, tanto no ambiente domiciliar quanto no ambiente escolar. É bastante utilizada também, né? Principalmente em crianças com alterações sensoriais importantes, como autismo, né? TPS, então é bastante utilizada. E a MIF, né, que é uma escala, é um instrumento mais voltado para a funcionalidade também, é um instrumento padronizado, usado para avaliar o nível de independência de um indivíduo na realização das atividades de vida diária. A MIF é dividida em duas partes principais, a área motora e a área cognitiva. Então, também é utilizada também, né, na área da infância, pode ser utilizada com adultos também, mas ela foca mais na parte funcional, né, nas atividades de vida diária, áreas motoras, cognitiva, é bastante utilizada também. E também é um questionário, né, também não precisa de nenhum instrumento específico, assim. Então, a metodologia das avaliações, né? Podem ser feitas entrevistas, então, realizar uma conversa com o paciente e familiares para entender suas necessidades e preferências e as limitações, e as potencialidades também, né? Ver quais, entender ali quais são as reais necessidades do paciente. Geralmente, né, a gente faz com uma entrevista mesmo, né, com os familiares ou com o próprio paciente. A observação direta, então, observar o paciente realizando as atividades em seu ambiente domiciliar, identificando barreiras e facilitadores, que essa eu acho que é a, a, a maior vantagem, né, de fazer avaliação no domicílio, que é você conseguir observar a Sim. pessoa realizando ali as atividades do dia dela no ambiente, né, que ela está acostumada. Questionários padronizados, que foram, né, esses exemplos que a gente deu. Então, utilizar instrumentos validados para obter informações quantitativas sobre a funcionalidade e bem-estar do paciente e testes funcionais. Aplicar testes práticos que avaliam a força, a coordenação, a mobilidade do paciente. Então, acho que a avaliação ela tem que ser assim, ela tem que ser global, né? Tem que envolver ali todos os aspectos, né? Quais as funções que esse paciente tem preservada, quais as dificuldades que ele tem, quais são as queixas, né, desse paciente, as queixas principais, o ambiente, como que o ambiente influencia o desempenho dessa pessoa, desse paciente nas atividades de vida diária dele. Acho que são todas questões importantes, né, para Até porque o terapeuta ocupacional, né, ele atua muito nesse processo das adaptações, né? Então, mediante que nem você mesmo falou, nessa observação direta, o que está sendo para ele, qual é o dia a dia, a função dele, né? Você consegue identificar o que está
dificultando para poder fazer essas adaptações em domicílio, né? E às vezes são ajustes, né, necessários e que o olhar técnico do profissional, né, acaba direcionando, né? Porque muitas vezes a gente não vai conseguir o retorno, um retorno motor ou cognitivo que a pessoa tinha antes, né, da doença ou da condição que ela tem. Então, muito, e ou às vezes esse processo ele vai demorar um pouco mais, né? Por exemplo, numa condição transitória, né? E aí, nesse momento, precisa ser adaptado, né? As atividades precisam ser adaptadas, precisam ser facilitadas para esse paciente, precisa evitar, né, ai, peraí, que essa pessoa pode ter ali. Então, a adaptação é muito importante, né? E o terapeuta ocupacional vai ter esse olhar, né, para as adaptações, para modificações do ambiente e Sim. modificação também, né? Ah, sim. E na realidade é importante conhecer a rotina do paciente, né? É aquilo que a gente está falando, porque assim, a partir do momento que você entende o que que é necessário também para o paciente, porque assim, às vezes a gente tem uma expectativa, né, como profissional, ah, ele precisa estar, mas essa função é importante para ele, né? E acho que tudo isso faz muito sentido, né? Porque às vezes para aquele paciente específico é importante, né, pentear, não é importante escovar o dente, mas é pentear o cabelo, não é hipótese. Entender o que é importante também para aquele paciente, respeitar, né, essas questões também, principalmente quando a gente fala de pacientes que têm às vezes um grau de compreensão maior, né? Então tentar fazer essa interação e uma adaptação realmente que seja favorável ao que ele também está buscando, né? E é interessante que você falou, Michele, porque é exatamente isso que acontece quando a gente aplica a COPM, né? Que o paciente ele vai falar para você, você vai perguntar para ele lá qual a importância de você conseguir escovar os seus dentes sozinho. Ele vai falar zero, talvez, né? E aí e às vezes na sua cabeça estava lá, quero trabalhar, porque esse paciente tem que voltar a escovar os dentes sozinho. E às vezes para ele isso é zero, às vezes para ele o mais importante é pegar uma água na geladeira, sei lá, qualquer coisa, né? Mas isso, né, na COPM, a gente pede para o paciente dar essa nota de importância, né? E aí ele fala, e já aconteceu várias vezes, assim, do paciente, ou do paciente falar uma coisa e o cuidador falar outra. Ah, não, eu queria que ele fizesse de tal jeito, fizesse tal coisa. E o paciente, às vezes, não. Então, acontece É, e também. tem Aí que ter esse olhar, né? Porque a gente, como dentro do domicílio, tem que ter esse feeling também, né? Porque a gente quer tanto, né, Ellen? Ai, eu quero pôr meu paciente fazendo isso, fazendo aquilo outro. Mas às vezes aquela função para ele não tem uma relevância, né? Não que a gente não vá trabalhar, não é isso, mas é importante a gente ter esse olhar. E às vezes, é isso que você falou, na entrevista, nessas aplicação das escalas, a gente consegue identificar melhor. paciente no home care que eu amava ele, o seu Francisco, ele, coitado, faleceu recentemente. E ele não conseguia cortar a comida. Eu queria muito que ele cortasse a comida com garfo e faca e tal, mas ele queria fazer caipirinha. Então era isso que tinha que ser trabalhado com Tá ele. Não querendo adianta cortar, ele querendo apertar, né? dar o limão lá e fazer ele, era isso que importava. Então é o que ele era a necessidade dele, né? Não que só o que eu via, né? O que eu achava que tinha que ser feito. É, Então isso é importante, né? A gente tem que ter esse olhar mesmo, né, Ellen? Infelizmente, assim, às vezes a gente passa despercebido, né? Porque a gente tem tanto anseio, né, em deixar o paciente, isso que falou, às vezes ele não vai voltar na mesma funcionalidade, né? Mas a gente ter esse olhar que talvez, né, de repente, às vezes não é a nossa expectativa, é a do paciente, do familiar, né? Tem tudo isso também, né? acontece. Para quem se destina, né, as avaliações? Para pessoas com deficiência física, sensorial ou cognitiva, idosos com risco de queda ou perda de autonomia, crianças com atraso no desenvolvimento ou transtornos sensoriais, pacientes em reabilitação pós-hospitalar
Então, resumidamente, assim, para toda aquela pessoa que perdeu funcionalidade, né? Que perdeu algum grau de funcionalidade, seja ele permanente, temporário, progressivo, né? Então, é, são para todas essas pessoas. A importância da avaliação no domicílio. Permite um atendimento personalizado e contextualizado, identifica barreiras arquitetônicas e funcionais, facilita a implementação de adaptações ambientais e tecnológicas, contribui para a prevenção de riscos e complicações. Então, acho que é isso, né? Assim, é realmente muito importante. Acho que seria excelente se todo paciente, mesmo aquele paciente que está na clínica, pudesse ter esse olhar, né? Para avaliação no ambiente domiciliar dele, porque realmente faz toda a diferença, né? A gente acha que não, né? Lógico que tem paciente, a gente sabe que tem um escopo a seguir, né? Também a gente tem que entender, porque existe um critério, um protocolo dentro da assistência domiciliar e quem, né, já estabelece isso é a operadora de saúde, né? Então, pensando num paciente que vem de operadora, não estamos nem falando de um paciente particular. Mas um paciente de operadora de saúde que vem já com certo escopo, a gente tem que encaminhar para a clínica, já está na hora desse momento. Mas mesmo é importante a gente ter essa visão, que mesmo ele, de repente, na clínica, é importante ter uma avaliação do domicílio, porque é onde ele fica a maior parte do tempo também, né? Muitas vezes, né? É um paciente que às vezes ele sai, tem algumas atividades, mas é o domicílio, né? É o dia a dia, é a atividade de vida diária dele, que nem para banho, comida, higiene, tudo, né? Então, realmente é importante a gente entender, né, que para aquele paciente que está em domicílio é fundamental, mas também para aquele que já está fora também é importante a avaliação do domicílio, né? Seria ótimo, né, se tivesse para todo Sim, mundo. para todo mundo, né? E aí cabe muito, às vezes, né, o auxílio do cuidador, do familiar, em levar um pouco essa realidade também, né? Quando o paciente não está no domicílio propriamente dito, porque é fundamental mesmo, né? Então, aqui, né, a avaliação domiciliar é essencial para um plano terapêutico eficaz. Importância da abordagem interdisciplinar, né, foi o que a gente falou, necessidade de educação e orientação para familiares e cuidadores. Então, quando você está no ambiente domiciliar, você tem também essa vantagem, né, de estar direto com o cuidador, né, de orientar como o cuidador vai, vai manejar ali certas situações. No ambiente domiciliar, principalmente, né, geralmente são pacientes mais comprometidos, então a importância de toda a equipe, né, é fundamental, né? Então, o fisioterapeuta, a fono, a psicóloga, a TO, todos ali é super importante. Um profissional só não faz verão. Então, acho que é muito importante a gente considerar mesmo ali todos os profissionais envolvidos, né, na avaliação e na abordagem, nos objetivos. Então, É compreender que cada um tem um papel, né, Ellen? Na realidade, assim, desde toda a equipe, como um cuidador e um familiar, né? Porque tanto para passar as orientações, porque a gente vai lá num, num período, 30 minutos, 40, 50, não importa, né? Você vai lá e faz o trabalho. Mas esse trabalho, ele diariamente, ele é construído com essas pessoas, né? Cuidadores e familiares, né? Então, sim, a com gente certeza. entender que todo mundo tem um papel, né? Então, como você colocou, a necessidade de orientação e educação, realmente, né? Porque a gente inicia, lógico, a gente estimula, inicia, mas tem um trabalho muito grande com quem fica realmente com esse paciente, né? É. E a gente O, precisa ter esse olhar, entender isso, né? o maior trabalho, né, é de quem está ali no dia a dia do cuidador, né? O cuidador precisa estar bem orientado, precisa estar tá sabendo, né, o que deve ser feito. E, o, E cu- e o, como cuidador também vai trazer para a gente muitas isso.
importante. E por isso que essas escalas são fundamentais, porque a partir do momento que a gente consegue mensurar isso, a gente tem uma entrega melhor também. Olha, nós estávamos aqui e nós estamos aqui. Sim, Né? Então, isso é muito positivo, né? A gente tem que ter o costume, o hábito, né, de trabalhar com instrumentos, né, de avaliação, né? A gente às vezes toca tão rápido, a rotina é tão grande que às vezes a gente se adapta no que a gente vê, né? Mas o instrumento avaliativo ele é super importante por isso, porque a gente consegue dar qualidade, mensurar a nossa evolução no tratamento, né? E isso além de passar credibilidade, né? Como profissional para a família, para o cuidador, né? Isso é importantíssimo, né? E aumenta realmente as possibilidades de da gente trabalhar esse objetivo terapêutico, né? Tudo isso, esse tipo de escalas, né, de uma maneira geral, não só da TO, proporciona isso mesmo, né? e até mesmo, por exemplo, na hora de apresentar um relatório, né? De mandar um relatório evolutivo para o médico ou para outras, por exemplo, a criança ou o paciente vai sair do ambiente domiciliar, Exatamente. vai para um outro contexto de reabilitação, vai para uma clínica, vai para o SUS. Se ele vai com um relatório, é muito. Eu acho que eu até choro, de tão bonito que é, porque é valorizar É mesmo o trabalho valorizar. você está fazendo, né? Que você não está fazendo achismo, né? Que você está fazendo baseado Em nas evidências, né? evidências. Acho que é fundamental, assim. Acabou. Ah, oh, meu Deus, cadê? Vou... Aqui tem as referências bibliográficas, né? Eu vou interromper o compartilhamento, só para ficar mais fácil. É, Ellen, agradecer imensamente toda vez a troca de informação e de experiência. Pessoal, como eu coloquei aqui, a ideia é realmente a gente passar assuntos que são pertinentes na assistência domiciliar. A gente deixou a lista de presença no chat para justamente vocês preencherem, para a gente poder enviar o material da aula, e tem o nome dos artigos para vocês procurarem. A ideia é realmente que vocês procurem, né? Depois aqui é uma porta de. Eu acredito que quem é terapeuta ocupacional, ou tá estudante, já se formou, às vezes já teve acesso, né, próximo dessas escalas, mas às vezes no nosso dia a dia é isso que a gente falou, né, Ellen? Acaba ficando na correria, a gente nem procura, enfim, aqui é um recurso a mais, um instrumento a mais para que vocês possam ter um diferencial na hora do atendimento. Então, assim, ter esse material, falar, eu lembro, teve uma escala, deixa eu pesquisar, não lembro o nome da escala. Então, tem um material para vocês consultarem, né? Então, a ideia é isso. Então, a gente vai estar enviando por e-mail, dentro de uns 10 dias mais ou menos, tanto o certificado como o material da aula. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, por favor, fiquem à vontade. A Ellen é super receptiva. Eu sou fisioterapeuta, mas a gente acaba, né, conversando, como a gente falou, é um trabalho multidisciplinar, então a ideia é realmente que a gente troque, né, as informações, que a gente possa realmente ter experiências, né? Fique à vontade se alguém quiser colocar alguma questão, crítica, sugestão. Deixem também a sugestão para próximos treinamentos. A gente pede, inclusive, no nosso link para que vocês coloquem também se tem sugestões de tema, né? A gente já falou bastante também sobre autismo, né, Ellen? Falamos sobre é, adaptação de baixo custo, né? A gente falou sobre isso. Então, assim, a gente tenta trazer os temas que a gente entende que possam ser relevantes, que vocês sugerem também realmente que vocês gostariam de estar vendo. Bom, Ellen, fique à vontade para fazer alguma consideração. Eu queria agradecer, né, por mais essa parceria, mais essa oportunidade. E dizer que quem tiver aí também que quiser entrar em contato, a gente poder conversar, tiver alguma dúvida, tô disponível também. E é isso. Acho que O canal é sempre aberto, ele é super, super dispostas, né? A nossa rede social é Life e Saúde, no Instagram, underline domiciliar.
pode nos acompanhar por lá. A gente sempre coloca alguns vídeos, né? Não só de terapia ocupacional, como de físio, de fono. A ideia realmente é trazer a boa prática realmente da assistência domiciliar. Então, quem tiver interesse pode nos seguir por lá. Nós estamos com esse canal no YouTube também, que é Life e Saúde, né? Então, esse treinamento, inclusive, depois ele vai estar no canal do YouTube. A gente fez essa forma, essa ferramenta para que possa disponibilizar para outras pessoas também, né? O diferencial de participar aqui ao vivo é para a gente poder depois mandar o material para quem participa e poder tirar dúvida caso a pessoa tenha alguma coisa ou queira contribuir de alguma forma. Mas se ninguém tiver alguma questão, alguma dúvida, a gente encerra por aqui. Eu queria agradecer imensamente, Ellie, pela colaboração sempre, às pessoas que estão aqui participando, agradecer e que vocês possam participar, nos próximos treinamentos. Terça-feira que vem a gente tem uma live, uma nutricionista com a Rita Nobre, que é uma parceira nossa também, e a gente vai falar sobre alimentação, o que está muito em alta hoje sobre as mulheres que têm essa. Hoje o pessoal fala, né, o organismo inflamado, tudo que impacta, às vezes, né, no tratamento de lipedema, enfim, essas informações que estão vindo muito bastante aí muito bastante não, muito na rede social, né? Então, como que a gente pode trabalhar isso tanto como fisioterapeuta, né? E como o profissional da saúde realmente. Então, terça-feira que vem a gente tem uma live. Então, nos acompanhem e sigam aí na rede social. Ellen, obrigada, viu? Obrigada a vocês. Tchau, tchau, boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite, viu?